Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Me indica um remédio do Ayurveda para rinite alérgica? Indico um paliativo, mas é bem diferente de um tratamento. Te explico por quê. De forma geral, os tratamentos de Ayurveda para desequilíbrios do corpo e da mente contribuem bastante com a melhora da saúde e da qualidade de vida, pois focamos nos fatores causativos da doença e na mudança de hábitos. Isso também vale para desequilíbrios crônicos no trato respiratório. Por isso, de forma generalizada, não posso indicar um tratamento. Posso apenas sugerir substâncias para melhorar pontualmente um ou outro sintoma. O tratamento completo, realmente eficaz, que faz com que algumas pessoas não convivam mais com crises respiratórias só com consulta e acompanhamento. Dito isso, posso te dizer que hoje vou realizar uma explicação geral com indicação de algumas formulações caseiras que podem contribuir para o alívio de alguns desses sintomas pontuais. Mas antes, vamos às causas relacionadas às crises de rinite alérgica para o Ayurveda. São elas: Mandagni, ou seja, capacidade digestiva lenta, fraca. Desequilíbrio de Kapha dosha, o corpo tem excesso de frio, excesso de viscosidade, você sente o corpo pesado, e eu não estou falando necessariamente de gordura. Fatores externos como pólen, poeira, exposição à umidade, ao frio, viruda rara, ou seja, a combinação de alimentos que não são compatíveis na alimentação cotidiana, muito tempo de uso de alguns medicamentos como aspirina. Além desses fatores, é interessante saber que existe a classificação de 6 tipos de rinite de acordo com a Ayurveda, mas destaco que todas as vezes que falo em rinite, você imagina que ela está entre aspas, porque no Ayurveda a gente faz uma correlação de sintomas apresentados nos clássicos com determinados sintomas das doenças como são apresentadas hoje em dia. Neste caso, o que a gente está chamando aqui de rinite, a gente chamaria no Ayurveda de pratishyaya. E justamente por isso, quando eu realizo uma consulta, eu observo a doença, observo os desequilíbrios a partir dos sintomas e de outras características expressadas pela própria doença e pelo corpo, e não a partir de um conjunto de sintomas de determinada doença da contemporaneidade. É o seu corpo que evidencia o que você tem e como tratá-lo. Nessa perspectiva, a doença que correlacionamos com rinite alérgica pode apresentar um ou mais sintomas. Eu vou contar aqui a seguir, e esses sintomas também apontam o desequilíbrio de um ou mais doshas. Então vamos aos exemplos. Espirros e congestão nasal estão relacionados com desequilíbrio vata. Falta de ar com desequilíbrio kapha. Corrimento nasal e dor de cabeça com desequilíbrios kapha e vata dosha. Coceira nasal e na região oral com desequilíbrios de kapha dosha e rakta, ou seja, desequilíbrios no sangue, precisa dar uma purificadinha básica aí. Observando os sintomas e os doshas em desequilíbrios, percebe-se que para o Ayurveda, a rinite alérgica ela pode ser comparada com o que nós chamaríamos de vata kaphaja pratishyaya. Então, a rinite é causada por desequilíbrio especialmente em vata e kapha dosha. Sendo assim, o conceito de yama, alimento não digerido, asatmia, hábitos não saudáveis, e viruda rara, alimentos incompatíveis, também podem implicar na condição alérgica. Ama é produto de digestão e metabolismo prejudicados. Isso vai afetar os 2 primeiros tecidos do Ayurveda, Rasa e Rakta Dhatu. A principal manifestação, então, de pratyashaya. Combinações incompatíveis de alimentos, viruda rara, como exemplo, peixe e leite, suco de frutas com leite, ghee e mel na mesma quantidade, sorvete depois do jantar, também são causas de alergias respiratórias. Significa que essas ações elas precisam ser evitadas para que seja possível reequilibrar o corpo. Exemplos de tratamentos ayurvédicos para esses casos dependem de como a doença se manifesta. Se os sintomas são severos, se as condições são crônicas, o panchakarma feito com vamana, seguido de virechana, ou seja, vômito e purgação
terapêutica vai ser administrado desde que a pessoa não esteja em meio a uma crise alérgica. Esse tratamento vai aliviar a ama e reequilibrar os 3 doshas. Depois do Panchakarma, são administrados medicamentos ayurvédicos para melhorar a imunidade e fortalecer o trato respiratório. Mas em grande parte dos casos, especialmente quando se avalia que o paciente pode atingir condições normais de sua capacidade digestiva sem precisar do Panchakarma, é possível realizar um tratamento com alimentação e com aplicação de nasya, que são gotas nasais com óleos medicados. Durante o tratamento, é importante sempre ingerir comida leve, bastante água morninha, dieta para pacificar, ou seja, para reequilibrar kapha dosha, como ingerir no próprio alimento, né? Pimentinha preta, gengibre em pó, sal de rocha, legumes e sopas leves. Não é recomendada a ingestão de comidas pesadas, comidas fermentadas, comida que contribui com obstruções de canais do corpo, comida quente demais ou gelada demais, doce demais, banana por ter características semelhantes à kapha dosha, iogurte por obstruir canais do corpo, sorvetes, sobremesas, bolo, álcool e bebidas frias. Também é pensado de forma personalizada um estilo de vida adequado para cada caso. O objetivo é sempre melhorar a saúde do corpo e isso vai incluir o trato respiratório. Mas existem algumas sugestões cotidianas que são boas para diminuir as crises de rinite. Dentre elas, eu posso citar: evite as causas que trazem a crise alérgica. Então, muitas vezes você já sabe quais são essas causas e continua repetindo. Se você tiver aquele tipo de rinite, por exemplo, que ataca ao sentir cheiro de perfume, quando você estiver em um local público cheio de gente ou no transporte público, você pode usar uma máscara para diminuir a incidência do cheiro. E aí você contribui com o seu corpinho. Toma banho morninho, tendo cuidado com a friagem após o banho. Não se expor a raios solares muito fortes, porque eles vão diminuir o seu potencial digestivo. Manter a umidade do sistema respiratório com a inalação, apenas usando o soro fisiológico como forma de prevenção. Beber água morna regularmente, pois elimina a ama e aumenta a sua capacidade digestiva. Fazer exercícios todos os dias bem cedinho para aumentar o metabolismo do corpo. Tomar ar fresco, não deixar a casa ou o local de trabalho, se possível for, completamente fechado. Não dormir durante o dia ou imediatamente após o jantar, porque essas são 2 formas muito rápidas de acumular ainda mais kapha dosha no corpo. Descansar o suficiente. Dentre as terapias utilizadas no Ayurveda para remoção de vata e kapha, a gente tem basti, que é a contenção de óleo, suedana, que é o suor, né, provocar suor, oleação, o próprio nasya, mas todas essas terapias elas são utilizadas dentro dos tratamentos completos. E nesses tratamentos, muitas vezes são indicados medicamentos ayurvédicos que melhoram o trato respiratório ao longo do tempo. É super importante que o tratamento, então, seja contínuo e acompanhado de uma profissional do Ayurveda. Mas existem algumas formulações caseiras que podem ser utilizadas para alívios de momentos de crise. Mas lembre-se, elas não vão reequilibrar o seu corpo por completo. Algumas delas são: 1. Uso de cravo e pimenta macerada. Assim que você estiver na crise, coloca na boca um dentinho de cravo e um pouquinho de pimenta preta macerada. Vai funcionar especialmente para desobstruir as vias respiratórias. 2. Uma fórmula super simples, que é uma pitadinha de cúrcuma e uma colher de chá de mel. Basta lamber essa formulação de meia em meia hora. Vai aliviar o frio associado com tosse. A cúrcuma é imunomoduladora e tem ação antimicrobiana. Vai ajudar a diminuir coriza causada por reações alérgicas. Para nariz congestionado, devido ao tipo de comida, bebidas geladas, leite mesclado com frutas e assim por diante, você pode fazer uma mistura de sal de rocha ou de sal grosso do Himalaia bem maceradinho com gengibre em pó. Use 1 ou 2 pitadas desse pozinho de 3 a 4 vezes ao dia se você não tem hipertensão, né? Lembre-se disso. Por quê? Porque o gengibre seco, ele é dípana, ele tem ação digestiva e ele é pátina, ele tem ação de eliminar toxinas, eliminar ama, além de promover um movimento de vata chamado vata anuloma, combatendo a flatulência.
O sal de rocha ele vai facilitar a ação do gengibre de penetrar no seu organismo. Ele funciona como uma espécie de carreador da substância que se utiliza. Agora, como de costume, afirma a importância de utilizar o Ayurveda como prática integrativa e complementar de saúde. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu tratamento médico. E, além disso, eu quero deixar bem explícito aqui que as medidas que eu apresentei para alívio momentâneo não são tratamentos completos. É muito importante você reequilibrar o corpo todo para evitar futuras crises respiratórias. Combinado? Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar todas as terças e quintas, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!